Oi, travou aqui, né? Agora voltou, amém? Acho que agora vai, né? Muito bem, já estamos aqui com a Escola Bíblica, que hoje vamos para o tema Tendo Certeza da Salvação. E aí, será que podemos ter essa certeza da salvação? Quais as condições bíblicas em que nós podemos dizer eu tenho certeza da minha salvação? É sobre isso que nós vamos ver na aula de hoje, amém? Vamos lá. Vamos fazer uma oração na sequência e já dar início à aula de hoje. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos, Senhor, que a Sua graça, que o Seu poder venha a ser sobre nós. Abençoa nossa mente, o nosso coração, para que a Sua palavra entre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. A lição de hoje tem como título Tendo a Certeza da Salvação. A leitura está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 15, que é o encontro de Nicodemos com Jesus. O texto áureo diz: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. A leitura de hoje, que é João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 15, fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Nesse encontro, Nicodemos, um grande conhecedor da lei, um dos principais dos judeus, foi até Jesus e conversou com ele, né? E falou: mestre, esses sinais não acontecem se não forem enviados dos céus. Então, quem é você, né? E o que está acontecendo aqui no nosso meio? Basicamente foi esse o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E Jesus alertou Nicodemos da necessidade de nascer de novo, que a pessoa precisa nascer de novo para poder viver o sobrenatural de Deus. E essa conversa provocou em Nicodemos uma curiosidade: mas como pode, né? Se ele já era um homem velho, como que ele poderia nascer de novo, voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? E Jesus orienta Nicodemos que esse novo nascimento não se trata de um nascimento corpóreo, mas de um nascimento espiritual, né? Tanto é que ele fala, né? Quem nasce da água e do espírito nasce de novo, mas quem nasce da carne, nasce da carne. Então, quer dizer, nascemos carnais, mas depois que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, é que estamos então no plano de salvação, estamos na aliança renovadora do Senhor, estamos religados a Deus através do sacrifício de Jesus. A paz também para minha irmã Carminha, lá em Cacoal, o irmão Oswaldo Schaeff, lá em Humaitá, Amazonas, a irmã Lenilce aqui em Porto Velho, a irmã Denira também aqui em Porto Velho, irmão Legilson também aqui em Porto Velho. A paz seja com todos. Amém. Vamos lá, dando sequência aqui à lição, será que nós podemos dizer eu já estou salvo? Quais as condições bíblicas que nos levam a crer que já estamos salvos? É sobre isso que nós vamos meditar aqui hoje. E se Jesus voltar hoje para buscar a igreja, será que estamos preparados para subir? Ou, se morrermos hoje, será que subiremos para os céus? Espero que até o final dessa aula nós possamos tirar todas essas dúvidas e poder ter o esclarecimento se a nossa fé está nos levando para a salvação através de Jesus Cristo. Vamos lá. A suficiência da palavra de Deus. Primeiro, não há vida cristã, não há salvação sem a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor, nós precisamos ter essa ligação com o Senhor através da palavra. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. No tempo dos profetas, os profetas faziam essa ligação entre as pessoas e Deus. Hoje, essa ligação é feita através da Bíblia, através da palavra, através do Evangelho de Jesus. Jesus deixou o seu Evangelho, deixou a sua palavra, para que nós possamos, então,
aproximar de Deus, conhecer os propósitos de Deus para nós, entender o plano da salvação e moldar a nossa vida conforme a palavra do Senhor. Portanto, se somos cristãos, a nossa vida tem que ter mudança. Nós não podemos declarar que somos cristãos mantendo a mesma vida, mantendo o mesmo estilo de vida, praticando as mesmas coisas que praticávamos no passado. Se somos cristãos, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos viver como Cristo viveu. Seguir a sua palavra, seguir o Evangelho. É para isso que a palavra existe, foi para isso que a palavra foi dada, para servir de orientação. E em João capítulo 3, versículo 1 até o 15, onde Jesus encontra com Nicodemos, ele fala sobre a necessidade da obediência para que possa então haver a regeneração. Ali Jesus fala com Nicodemos através da doutrina da regeneração, que é o nascer de novo. O que é regenerar? É nascer de novo, é refazer. Portanto, se nós nascemos de novo, não podemos ser a mesma pessoa que éramos antes. O batismo, ele simboliza essa nova fase, né? É a fase de introdução do cristão na comunidade evangélica. O nosso batismo é por imersão, é por mergulho. Como que consiste? Ao ser mergulhado, aquela velha pessoa foi sepultada com Cristo. Ao levantar da água, aquela pessoa já é uma pessoa regenerada pelo sangue de Jesus. Já nasceu de novo pelo sangue de Jesus. Esse é o sentido do nosso batismo, né? O sentido do batismo por mergulho, que foi o batismo praticado por João Batista, que foi o batismo praticado por Jesus pelos seus discípulos, depois pelos seus apóstolos, e deve ser seguidos até o dia de hoje, né? Que é mergulhar para simbolizar a morte ali juntamente com Jesus na cruz e levantar daquela água, como lembrando a ressurreição de Jesus, que nos garantiu também a nossa ressurreição para a vida eterna. Portanto, a nossa esperança não está apenas nessa vida. As pessoas vivem como se tivesse apenas essa vida terrena. E nós precisamos viver aqui nessa vida terrena, pensando no nosso objetivo maior, que é a vida eterna. Portanto, a nossa vida terrena não pode interferir na nossa vida eterna. Ela não pode servir de obstáculo. E para que isso venha ocorrer de uma forma prudente e real, nós precisamos ser seguidores da palavra. Portanto, quem crê em Deus vai crer também na palavra dele. Quem crê em Deus vai crer na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. E se você crer em Deus e crer na Bíblia como a palavra dele, você tem que seguir a sua vida conforme as instruções bíblicas. Que não adianta nada você fazer uma confissão de fé, que crer no Senhor Jesus, né? Crer que ele veio em carne, crer que ele é o Filho de Deus, crer que a palavra dele é a palavra de Deus, e não faz sentido se a gente não colocar em prática tudo isso. Portanto, devemos colocar em prática a palavra. Você já decidiu por Cristo? Você já tomou uma decisão em declarar que Jesus é o Senhor da sua vida? Você já fez essa confissão de fé? A Bíblia diz que nós cristãos temos que estar sempre declarando essa fé. Precisamos sempre declarar que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Precisamos reafirmar essa declaração quantas vezes forem necessárias. Não podemos fugir disso. Portanto, aquele que com o coração crer e com a boca confessar, será salvo. Se você crê no coração e você declara
que você é um cristão, que você segue a Cristo, que você obedece à palavra de Cristo, se isso está nas suas palavras e nas suas atitudes, significa que você está dentro do plano da salvação. Vamos lá, dando sequência. Aqui na lição, no tópico 2, fala a respeito do permanecendo em Deus. Se nós nascemos de novo, se nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, aceitamos a sua palavra como guia da nossa vida, aceitamos o Evangelho como a guia, a condução da nossa vida, portanto, nós temos que permanecer em Deus. E para permanecer em Deus é necessário a cada dia renovar nossa fé. Porque todos os dias nós somos atacados. Todos os dias o inimigo de nossa alma tenta nos fazer duvidar da existência de Deus, tenta nos fazer duvidar do plano da salvação, tenta nos fazer duvidar que a obra de Jesus no Calvário é suficiente para a nossa salvação e tenta nos fazer duvidar da palavra de Deus. Portanto, se isso acontece contigo, se arrependa, porque isso é um pecado espiritual, né? Se arrependa e busque a presença do Senhor, busque a glória do Senhor, busque essa comunhão com o Senhor, busque estar com o Senhor, para que Deus possa, na sua infinita graça e misericórdia, continuar a obra da regeneração em sua vida, continuar te fazendo uma nova criatura, lembrando que a obra da regeneração que Jesus fala com Nicodemos no Evangelho, conforme escreveu João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, essa obra da regeneração, ela é constante em nossa vida. Nós todos os dias precisamos ser feitos novamente. Nós todos os dias precisamos nascer de novo. Aí você vê a nossa fragilidade, né? Aí você vê a nossa insuficiência de salvar a nós mesmos. A incapacidade que temos de salvar a nós mesmos. E por isso somos dependentes de Cristo. Precisamos de Cristo, precisamos daquele ato da cruz para garantir a nossa salvação, porque sem aquele ato da cruz nós não alcançaremos a salvação. Vamos lá, permanecendo em Deus. Você está assemelhando-se a Cristo? Nascemos de novo a partir da nossa declaração pública de fé, ali no dia do nosso batismo, e a nossa vida então passa a regenerar. Só que todos os dias nós deparamos com o pecado. Todos os dias nós percebemos que nós pecamos. Todos os dias nós reconhecemos a nossa fragilidade humana, a nossa natureza pecaminosa. E aí? Eu já vi ao longo da vida cristã muitas pessoas chegarem e falarem assim: olha, eu vou desistir da fé. Mas por quê? Não, porque eu não consigo acertar. Eu não consigo ser perfeito. Eu não consigo ser santo. Mas aonde é que está na Bíblia que diz que nós vamos conseguir ser santo? Aonde é que está na Bíblia que diz que nós vamos conseguir viver um dia sequer sem pecado? O que a Bíblia diz é que, para que não cresça a soberba em nós, a nossa natureza pecaminosa continua. Para que não cresça a soberba em nós, para que nós não venhamos dizer: eu não preciso do sacrifício de Cristo, para que essa soberba não surja em nós, todos os dias cometemos algum tipo de pecado. Ou em pensamento, ou pelo olhar, pela cobiça, pelo falar, por aquilo que vimos, por aquilo que entra na nossa mente, que é planejado em nossa mente, mesmo que não consumado, mas ao pensar já peca. Então, assim, nisso nós percebemos que somos insuficientes
para salvar nós mesmos. E nisso nós percebemos que somos dependentes de Cristo, precisamos dele. É só através dele que nós vamos conseguir a regeneração. A regeneração completa, ela não vem de nossas obras. A regeneração completa não vem das nossas atitudes, porque as nossas atitudes não são boas. Por isso, nós dependemos de Cristo. Sem a obra do Calvário não há salvação. Sem a obra do Calvário não há salvação. E o que nós devemos fazer então? Crer. A salvação é pela fé. É crendo, é aceitando, é confirmando, é vivendo conforme o Evangelho. Isso é crer, isso é aceitar. Amém, vamos lá. Permanecendo em Deus. Está acontecendo alguma mudança em sua vida? Você tem percebido alguma transformação em sua vida? Você tem percebido algo novo em você? Você tem percebido que as suas atitudes mudaram, que a sua linguagem mudou, que o seu estilo de vida mudou, que o seu pensamento mudou, que a forma como você lida com as pessoas mudou, o pensamento que você tem a respeito das pessoas, isso também mudou? Isso está acontecendo na sua vida? Isso é Evangelho, isso é viver o Evangelho. Isso é aceitar a Cristo. É uma mudança constante. Todos os dias nós estamos aperfeiçoando. Todos os dias nós estamos nascendo de novo. Todos os dias nós estamos revivendo em Cristo. Todos os dias precisamos observar a nós mesmos e ver aonde é que nós ainda não estamos imitando a Cristo. O que nos falta, o que nós precisamos para imitar a Cristo. É sobre isso que nós temos que meditar diariamente. E é por isso que todos os dias nós temos que fazer leitura da palavra de Deus. Porque a palavra, ela nos revela. A palavra, ela nos mostra aonde estamos pecando. A palavra nos mostra aonde que estamos sendo fracos. A palavra ela nos revela a conduta que não louva a Deus. Por isso nós precisamos meditar diariamente na palavra, para que ela revele em nós algo que nós ainda não percebemos e que precisa ser mudado. E que precisa ser transformado, e que precisa nascer de novo. Por isso, precisamos observar as nossas atitudes, observar os nossos pensamentos, observar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, para saber se estamos agradando a Deus, para saber se estamos conforme à vontade de Deus, para ver se o nosso jeito de viver se corresponde ao ensinamento do Evangelho. Se corresponde àquilo que Cristo orientou e ordenou que deveria viver o cristão. Se fizermos isso, todos os dias vamos perceber que precisamos tirar alguma coisa de nós e acrescentar algo da palavra de Deus em nós. Isso vai ser diário, isso vai ser frequente. Todos os dias nós precisamos assim compreender e assim fazer. A nova forma de vida, a nova forma de viver vai fazer com que nós venhamos abrir mão de certas coisas que praticávamos e que talvez eram essenciais para nós. E a princípio, ouça bem isso, preste bem atenção nisso. A princípio, quando o Espírito Santo de Deus, através da palavra, nos revela alguma mudança, alguma renúncia que precisamos fazer, é natural que a pessoa fique cabisbaixo, que a pessoa fique ali meio pensativo, que a pessoa fique pensando assim: o que vai ser de mim sem isso? Como que eu vou viver sem isso? Eu não consigo.
Como disse Billy Graham, Deus não permite que nada seja tirado de nós se não for para acrescentar coisas melhores. Se tiver que abrir mão de pessoas, de bens, de coisas, lembra o que diz a palavra. Aquele que abre mão de família, bens, pai, mãe, propriedades, por causa do Senhor, por causa do Evangelho, ainda nessa vida receberá recompensa. Ainda nessa vida receberá recompensa. É promessa. Portanto, quando você toma uma decisão por essa fé, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. A princípio parece estranho. A princípio parece que você não vai dar conta. A princípio parece que não vai dar certo. Mas à medida que você vai vivendo o Evangelho, vai praticando o Evangelho, você percebe que aquilo que você abriu mão não te faz falta. E você percebe que o que Deus está acrescentando em sua vida é muito mais importante, é muito mais valioso. Seguimos. A parte 3 da lição diz: o Espírito Santo mora em sua vida. Se o Espírito Santo mora em sua vida, você já abriu a porta para que ele possa entrar? Você já abriu a porta da sua vida? É muito comum sobre isso nós falarmos assim, né? No jargão cristão. Abra o seu coração para o Espírito Santo. O que significa isso? Abrir o coração para o Espírito Santo significa você fechar a porta do mundo e abrir a porta do Evangelho na sua vida. Você vai ter que mudar a sua vida, você vai ter que mudar as suas atitudes, você vai ter que mudar o seu comportamento, você vai ter que mudar o seu jeito de viver, você vai mudar a forma que você compreende as coisas, compreende as pessoas, você vai fazer uma grande mudança. Mas, no entanto, você vai perceber que essa grande mudança, que essa grande transformação na sua vida valeu a pena. Você vai perceber que essa grande transformação na sua vida foi importante. Que essa grande transformação na sua vida trouxe coisas maravilhosas para você. Amém? Vamos lá, aqui na lição, o Espírito Santo mora em sua vida? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, faz essa pergunta. A decisão é sua. Se a sua vida irá pertencer a ele ou não, cabe a você. Portanto, tome essa decisão. Permita. E o que você deve fazer? Você deve orar, conversar com Deus e dizer: Senhor, isso se você ainda não conseguiu, né? Você tem que orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso que o Espírito Santo venha agir na minha vida. Eu preciso que o Espírito Santo venha mudar a minha vida. Mas eu não estou tendo força. Eu não estou permitindo, eu não estou abrindo a porta do meu coração para que o Espírito Santo entre. E eu tenho certeza que Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar o bom ânimo. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento, Deus vai mover a sua vida de um jeito que você consiga compreender, que você consiga entender o propósito de Deus para você. E você vai encontrar ânimo e força para viver conforme o Evangelho. O primeiro pensamento da pessoa que vive como o mundo e que o mundo ainda está nela, o primeiro pensamento dessa pessoa é: eu não vou conseguir, a vida cristã vai ser uma monotonia, vai ser uma coisa chata e essa vida não vai ter alegria, não vai ter felicidade. É o primeiro pensamento que o inimigo coloca. E por isso a pessoa continua praticando as velhas coisas. A pessoa continua no velho mundo.
a pessoa continua vivendo do mesmo jeito. Por quê? Porque ela não crê nessa transformação. Ela não crê nessa vida nova. Ela tem medo dessa mudança. E toda mudança, ela vai proporcionar um medo. Toda mudança vai te causar algumas renúncias. Você não consegue mudar sem renúncia. Vamos citar um exemplo aqui, né? Supomos que você vai mudar de casa. Todas as vezes que mudamos de casa, nós deixamos para trás alguma coisa. Esse guarda-roupa eu não quero mais, vou comprar um novo. Essas louças aqui eu não quero mais, vou comprar outra. Quando você está arrumando a mudança, você percebe coisas que não vale a pena estar guardando, que não vale a pena, só está ocupando o lugar, só está enchendo espaço. E se está enchendo espaço, nunca vai chegar coisa nova. Para chegar alguma coisa nova, você tem que tirar coisa velha. Seguindo esse exemplo aí, vamos lá. Supomos que quando você compra uma geladeira nova para sua casa, o que você faz? Você tira a geladeira velha para que a nova entre no lugar. Se você compra um guarda-roupa novo para o seu quarto, você tem que tirar o guarda-roupa velho para que o guarda-roupa novo ocupe o lugar. A mesma coisa é o mundo espiritual. Essa mudança de vida, essa transformação de vida que o Espírito Santo vai fazer, ele precisa achar um lugar. Ele precisa achar um espaço na sua vida. Ele precisa que você abra esse espaço na sua vida. E como é que você vai abrir esse espaço na sua vida para que o Espírito Santo venha fazer coisas novas? Para que o Espírito Santo venha trazer coisas novas. Venha te proporcionar uma nova vida. Tirando as coisas velhas. As velhas manias, as velhas práticas, os velhos costumes, as amizades que não te levam para Deus, as pessoas que te fazem pecar. Abra mão de tudo. Abra mão de tudo. E aí, como que eu vou viver sem isso? Deus acrescentará na sua vida. Deus acrescentará em sua vida. Tenha certeza disso. Se você tirar as coisas velhas, se você abrir espaço, Deus vai trazer coisas novas. Mas enquanto você estiver com coisas velhas ali, dentro de você, não vai ter espaço para coisas novas. Não vai ter espaço para transformação, para mudança. Portanto, o novo nascimento que Jesus fala com Nicodemos é uma mudança. E lembre disso, toda vez que você muda de casa, você percebe que algumas coisas são inúteis, que você está guardando coisas inúteis. A mesma coisa, faça uma arrumação aí na sua casa de vez em quando, né? Esses dias eu fiz uma arrumação aqui nesse escritório, só de livros que não eram mais úteis, né? Livros vencidos, livros que são livros técnicos, né? Da minha área profissional, que já mudou, já não é mais aquilo. Só de livros velhos foram 7 caixas. E olha a quantidade que tem aqui, tanto de livros de teologia quanto de livros da minha profissão, né? Então aqui são, fora os e-books, que agora são os e-books, né? E tem muito e-book também. Então assim, o que eu fiz? Dei uma limpeza, retirei. Documentos velhos, né? Foram 2 sacos grandes de documentos velhos. Cópias de documentos, papéis, coisas que já eram inúteis. Estavam tudo guardado nos armários aqui, enchendo o lugar. Então assim, de vez em quando você tem que fazer essa faxina, né? Na sua casa, no seu lugar de trabalho, enfim, que você começa a acumular, vai chegando coisa, você vai guardando, você percebe que tem um monte de coisa que não serve mais, né? Que é inútil. Peças, carregadores de celular, fones de ouvido, tinha tanta coisa inútil. Você compra um celular, depois você compra outro, aí o carregador é diferente, o fone de ouvido é diferente, e você vai guardando aquelas coisas velhas e vai enchendo o lugar.
juntei tudo, tirei tudo, despachei, doei, dei para quem precisava, algumas coisas eram imprestáveis já e joguei fora e assim vai. Então, isso é necessário também na nossa vida. Isso é necessário também, porque nós vamos acumulando coisas velhas, coisas velhas, coisas velhas, ressentimentos, vamos guardando mágoas, vamos guardando revoltas, vamos guardando pensamentos, vamos guardando raivas, vamos guardando vergonhas. Chega um tempo que precisa fazer uma faxina na mente, precisa limpar a sua mente, os seus pensamentos, limpar para que o Espírito Santo traga coisas novas, para que ele traga novas amizades, para que ele possa trazer novos pensamentos, novos planos, novos projetos, nova visão do mundo, nova visão sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre como conviver, percepções novas. Então é preciso fazer essa faxina. E o Espírito Santo quer fazer isso. Se nós permitirmos, ele faz. Ele vai nos convencendo. Então, assim, quando você faz uma faxina na sua casa, aí você, o exemplo que eu dei aqui no escritório, aí você pega assim, um certo livro e você pensa, será que eu devo desfazer ou não? Será que eu devo tirar daqui ou não? Você fica naquela dúvida, mas aí você toma aquela decisão, vou tirar. E você tira. E aí você percebe que aquele lugar que ficou vazio pode ser ocupado por outra coisa útil. A mesma coisa na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos. Quando você começa a tirar pensamentos, traumas, vergonhas, pensamentos do passado, ideias do passado, vontades do passado, quando você começa a tirar isso da sua mente, aí você começa a dar espaço para o Espírito Santo te fazer nascer de novo. Para o Espírito Santo começa a agir na sua vida, fazendo com que você repense, reflita, sinta novamente um novo viver, uma nova razão para viver, um novo sentido para viver. E você vai conseguir estabelecer uma convivência agradável com o Espírito Santo, e aí ele vai acrescentando mais e mais na sua vida, e você vai ter uma vida feliz, uma vida repleta pela paz do Senhor, e você vai saber o sentido dessa paz do Senhor. Você vai compreender o que é a paz do Senhor. Por isso algumas pessoas se drogam, usam, consomem álcool, têm vícios, a todas as formas de vício é para preencher um vazio. Toda forma de vício é para ocupar um vazio. E quando você permite o Espírito Santo entrar, esse vazio é ocupado, porque ele vai te revelando coisas novas, ele vai te trazendo coisas novas, ele vai ocupando a sua mente, a sua vida com coisas novas. Isso é importante. A paz também para nossa irmã Maria Inca, sempre acompanhando a gente, que Deus possa abençoá-la grandemente com essas palavras. Vamos lá, o Espírito Santo mora em sua vida? Você consegue evitar o rancor ou a reação violenta? Quando o Espírito Santo tem o domínio de nossa vida, quando nós permitimos ele dominar a nossa vida, o rancor sai. O que é o rancor? O rancor é quando alguém te faz alguma coisa, alguém te dá um tipo de tratamento, alguém fala alguma coisa, pratica alguma coisa contra você, e você fica com aquilo guardado. Você fica sempre lembrando daquilo. É como se você tivesse um corte, e esse corte não cicatriza e continua doendo para sempre. Quando você corta aí um dedo, corta uma parte do seu corpo, o que você faz? Você pega, vai passando o remedinho ali até cicatrizar, não é isso? Você vai passando o remedinho até fechar aquele buraco. Porque senão aquele corte vai continuar doendo. Aquele corte vai continuar te causando dores. Assim é o rancor.
O rancor é uma ferida na alma que vai doer todos os dias. A mágoa, ela é uma ferida na alma que vai doer todos os dias. A revolta é uma ferida que vai doer todos os dias. A vergonha é uma ferida que vai doer todos os dias. E aí, vale a pena viver assim? Vale a pena viver desse jeito? Vale a pena manter a sua vida desse jeito? Vale a pena você ficar remoendo, relembrando? Para você saber que você está livre do rancor, da mágoa, do ressentimento, da ira, da vingança, para você saber se você está livre disso, o primeiro princípio é você nem vai lembrar mais. Você nem vai lembrar mais. Mas Satanás sempre vai mandar um emissário dele vir falar para te lembrar. Sempre vai ter alguém emprestando a boca para Satanás para poder fazer você lembrar daquilo que você já enterrou, daquilo que para Deus já está perdoado e coberto pelo sangue de Jesus. E quando isso acontecer, que vem um emissário de Satanás te fazer lembrar, te trazer a lembrança, não vai te causar dor. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não vai te causar dor. Não vai te machucar de forma alguma. Não vai te ferir, você não vai dar importância. Isso não tem mais importância para você. Então assim você percebe que você não tem mais rancor. E o rancor, a mágoa, o ressentimento, ele causa doenças. Porque a pessoa que está com rancor, a pessoa que está magoada, ela se fecha, ela se trava. A pessoa que não consegue liberar perdão, a pessoa que não consegue esquecer as ofensas do passado, a pessoa que não consegue cicatrizar as feridas do passado, essa pessoa não vive feliz. Ela fica remoendo aquilo, ela fica sofrendo por aquilo. Aquilo não sai da mente, não sai do pensamento. Ela inventa uma forma de distração, uma forma de lazer, mas depois que passa aquilo, vem na lembrança de novo. E aquela pessoa vai ficando cada vez mais fechada, cada vez mais rígida e começa a dar problema cardíaco, problema intestinal, problema de estômago, problema de rins, problema de coração, problemas diversos que vêm porque a pessoa está trancada, está raivosa, a pessoa está vingativa, a pessoa não consegue se libertar daquilo. Quem é que está sofrendo? A pessoa que guarda isso. Porque a outra pessoa está vivendo a vida dela. A pessoa que te causou isso está lá vivendo a vida dela, não está nem aí para você. Então vale a pena ficar guardando rancor? Vale a pena ficar guardando mágoa? Vale a pena ficar lembrando, se fosse assim, se fosse... Se não é, viva, né? Deus te concederá novas pessoas, novas amizades, novos caminhos, libera perdão, apaga isso da lembrança, pare de pensar nisso, para de lembrar disso, seja feliz. Permita o Espírito Santo mudar a sua vida. Permita o Espírito Santo te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. Permita ao Espírito Santo te fazer de novo. Viva feliz. É essa a vontade de Deus. É esse o propósito de Deus. É esse o plano de Deus. Viva feliz. É isso que Deus quer para a sua vida. E é para isso que Ele te chamou para essa fé. Se você não está sendo feliz, se você não está vivendo a plenitude do reino de Deus, é porque você não está nele. Então entre nesse reino. E para você, vamos lá citar um exemplo aqui, né? Se você está na sala da sua casa e você quer entrar no quarto, você vai ter que caminhar, sair de um lugar e entrar no outro. Você não vai entrar no quarto permanecendo na sala. E se você está no quarto e você quer ir para a sala, você tem que sair do quarto e caminhar até a sala. Simples assim. Assim é a nossa vida. Você não vai sair de um lugar e ir para outro se você permanece. Se você está. Então você precisa tomar atitude. Você precisa sair
desse momento, dessa situação, você precisa sair da condição que está e permitir essa mudança em sua vida. E o Espírito Santo, ele quer fazer isso. O Espírito Santo está desejoso para fazer isso, mas ele espera espaço. Ele espera uma atitude sua. Vamos lá. Você abandonou a sua reação violenta? É outro sinal da presença do Espírito Santo. Se você não é mais aquela pessoa violenta, se você já não paga mais o mal com o mal, né? Se você já não é mais aquela pessoa que retruca, então significa que o Espírito Santo está fazendo mudança em sua vida. Significa que você está no processo de regeneração. Está perfeito? Ainda não. Vai chegar à perfeição? Não. Infelizmente, não. Por quê? Porque senão vai crescer a soberba e você vai dizer que não precisa mais de Cristo. Vai crescer a soberba e você vai dizer que não precisa mais do Espírito Santo. Então você vai ter que aprender a lutar contra essas fraquezas, mas o Espírito Santo vai te dar o autodomínio, ele vai te dar o controle, ele vai te ensinar a conviver com isso, ele vai te ensinar a reagir diferente. Você compartilha seus bens com os necessitados? O cristianismo também é partilha. Você tem que, o cristianismo proporciona em nós você ajudar os que precisam. Primeiramente, ajudar aqueles que são da mesma fé. Depois, ajudar aqueles que são da sua família, né? Que também que a família cristã torna-se também uma família. Então, prioridades, aquele que é da sua fé e aquele que é da sua família. Então, seja aberto a ajudar, contribuir com essa pessoa. Se você tem mais, ajude, né? Um irmão que está precisando, uma irmã que está precisando, alguém da sua família que esteja precisando. Isso também é obra do Espírito Santo. Exercer a caridade é um fruto, é um resultado da regeneração. Portanto, ajude as pessoas, contribua com as pessoas, ajude também emocionalmente. Tem muitas pessoas que estão precisando que sejam ouvidas, né? Simplesmente sejam ouvidas. Precisa de um ouvido, empresta seu ouvido para essa pessoa, para que ela possa falar, para que ela possa desabafar. Então tudo isso são sinais de mudanças, são sinais de que o Espírito Santo está fazendo a obra da regeneração na sua vida. Permita essas mudanças, deixe essas mudanças acontecerem, que a sua vida vai mudar. Vamos lá, a última parte da lição: testemunhar e confessar. Pergunto se você é crente, ou se você é evangélico, ou se você é um protestante. E aí, qual é a sua resposta? Quando alguém pergunta assim para mim, né, você é cristão ou você é um evangélico? Eu geralmente respondo assim: eu sou um protestante. A pessoa até assusta, né? Eu protesto contra as ciladas do diabo na minha vida e na vida das pessoas. Por isso eu sou um protestante, né? Eu protesto contra o mal, contra aquilo que é errado, contra aquilo que fere, contra aquilo que machuca, contra aquilo que é injusto. E aí a pessoa vai compreender o que é o evangelho e o que é o termo protestante, né? É você protestar contra algo que está errado, é você não concordar com algo que está errado. Então, o Evangelho, ele nos torna um protestante, ele nos ensina a não aceitar o que é errado, ele ensina a combater o mal, ele ensina a fugir do mal, ele ensina a perceber quando estamos errados, quando precisamos de mudança, quando precisamos de uma grande transformação, né? Então, o Evangelho, ele vai proporcionar isso, e você não pode negar isso, você não pode ter vergonha do Evangelho, você não pode ter vergonha dessa fé,
Você tem que testemunhar isso, você tem que afirmar isso, você tem que ser categórico em declarar sua fé, para que as pessoas observem a mudança proporcionada em sua vida e falar: eu quero assim também. Porque quando você tem uma mudança de vida, você tem uma transformação de vida, as pessoas vão perceber. E elas vão querer saber o que está acontecendo, por que a sua vida está mudando, por que está acontecendo essa mudança na sua vida. E aí você vai dizer: Cristo habita em mim. A palavra do Senhor está mudando a minha vida. E a pessoa vai querer esse evangelho também. A pessoa vai querer esse Cristo também. Porque ninguém quer viver do jeito que está, gente. Ninguém quer ser essa mesma pessoa, viver os mesmos sofrimentos. Ninguém quer viver as mesmas dores. O que elas precisam é compreender que o Evangelho é vida nova e vida eterna. Vida nova e vida eterna. O que elas precisam compreender é que aquilo que eles vão abrir mão nessa vida não vai fazer falta. E as minhas bebedeiras não vai fazer falta. E os piseiros não vai fazer falta. E a mulherada, e os homens, não vai fazer falta. Porque Deus vai te dar satisfações e alegrias maiores. Deus vai providenciar para você, para substituir tudo isso e muito melhor. E aquilo que eu gosto tanto de fazer ali, que é errado, né? As corrupções, você vai prosperar honestamente. Tudo vai dar certo na sua vida honestamente. Você não vai precisar mais das corrupções. Como que eu vou viver sem mentir? Você vai viver na verdade. Pronto. Aquele que mente, a partir do momento que ele tem essa transformação, ele não vai mentir mais. E se ele não vai mais mentir, ele vai viver na verdade. E a pior coisa do mundo é viver na mentira. Porque a pessoa tem que inventar um jeito de viver para sustentar a mentira. Agora, quando você vive na verdade, você não precisa de esforço. Quando você vive uma mentira, você se esforça para sustentar aquela mentira, para transformar aquela mentira em verdade. Agora, quando você vive a verdade, você não precisa de esforço. A verdade é isso e pronto. Não é melhor? Não é mais tranquilo? Não é mais positivo? Não é mais frutífero? Experimente isso, pratique isso, faça isso. E eu tenho certeza que você será muito mais feliz. Permita o Espírito Santo agir na sua vida, que você vai declarar sua fé com alegria, você vai ser uma testemunha eficaz de Jesus, você vai confessar que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a confissão pública que você tem que falar: Jesus é o Filho de Deus. E nós somos adotados como filhos de Deus por causa do sacrifício que ele fez no Calvário. Por causa do sacrifício que ele fez. E assim nós vamos compreender o sentido da fé, vamos compreender o sentido da salvação. E vamos permitir ao Espírito Santo fazer a obra da regeneração em nossas vidas. Para concluir, vamos lá, profissão de fé. O texto de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, fala da nossa necessidade de, como cristãos, confessar que Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida. Não pode haver timidez na hora de se contar o que Deus fez pela nossa redenção. Então, o melhor testemunho de vida é a sua própria mudança. O melhor testemunho do Evangelho é a mudança de vida que o Senhor proporcionou a você. Amém? Certeza da salvação. Vamos lá. A garantia de que estamos seguros nos é concedida pelo Senhor Jesus. Se aceitamos o seu senhorio e renunciamos o pecado, iremos viver como novas criaturas. Em João capítulo 10, versículo 28, falando sobre a segurança de suas ovelhas, Jesus afirmou:
Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, o diabo não vai te tomar de Cristo. Se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, o diabo não vai tomar você dele. Tá? O diabo não vai tirar você dos caminhos do Senhor. Portanto, se existe pessoas, se existe coisas, se existe vícios, se existe algo que te aprisiona essa vida, que só te faz sofrer, se existe algo que aprisiona você nessa vida, que só causa sofrimento, permita a obra da regeneração. Seja feliz. Ser feliz é muito melhor. Ser feliz é maravilhoso. Né? Permita isso. Tá? Não viva rancores, mágoas, ressentimentos, invejas. Não carregue essas dores. Isso fere, isso machuca. Seja feliz. Permita o Espírito Santo fazer a obra da regeneração. Permita ele tirar pessoas, coisas, aquilo que não é bom para a sua vida. Permite ele arrancar, limpar, fazer tudo. Né? Quando a prefeitura vai fazer a obra de asfalto, né? Quando a prefeitura vai fazer a obra de asfalto, o que eles fazem ali? Hein? Primeiro vem a patrol e tira toda a vegetação, aquele mato que está invadindo a rua. Depois vem um outro trator e vai afundando, retirando aquela terra velha. Aí depois que retira aquela terra velha, aí coloca uma terra nova e firme, para resistir. Aí vem o rolo ali compactando, né? A nossa vida também é assim. Para arrancar, vai doer. Para colocar coisa nova, precisa ajustar. Para ficar firme, precisa compactar, vai doer. Mas depois que está tudo lisinho, tudo perfeito, e aí vem o asfalto, aí a rua fica bonita, aí a rua fica boa, a rua fica limpa. Né? Não é assim a obra de asfalto? Então tem um processo. Permita esse processo, não interfira nesse processo. Não atrapalhe esse processo de mudança, esse processo de melhoria, esse processo de transformação. Você tem que permitir. O problema é que as pessoas não permitem. Quando o Espírito Santo começa a fazer as mudanças, a pessoa não deixa. Vamos citar um exemplo aqui, né? Se a prefeitura fosse então fazer aí um asfalto na sua rua e a sua rua ainda não fosse asfaltada. E aí quando começa a arrancar a terra velha, arrancar aquele mato, tirar aquela terra podre, aí você ia lá e parava os tratores. Para. E aí, como é que ia ficar? Ia ficar pior do que estava, que ia ficar tudo aquilo mexido e abandonado. Mas se você ficar quietinho no seu canto, aqueles homens ali nos tratores vão para lá, para cá, arranca, faz aquela buraqueira, aí vem terra nova, compacta, joga o asfalto, vai ficar tudo bonito e perfeito. Portanto, eu estou dando esse exemplo para você entender como é a obra da regeneração. A obra da regeneração vai promover um reboliço. É uma reforma. É um fazer de novo. É um fazer diferente. Então vai causar várias movimentações. E você tem que aguentar firme ali até vir o novo. Até consertar tudo e ficar perfeito. Aí vai ser maravilhas. Seja feliz. Viva o Evangelho. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Seja uma testemunha fiel de Jesus como Filho de Deus. E permita ao Espírito Santo a fazer a obra da regeneração na sua vida. Amém? Deus seja louvado. Se essas palavras foram boas para você, reveja. Se forem boas para outra pessoa, manda o link para essa pessoa. E já vamos salvar essa aula. Ela vai ficar disponível aí tanto no Facebook quanto no YouTube, para que você possa então compartilhar, rever quantas vezes necessários. Amém? A paz também para a irmã Luciane, amém, que está aí acompanhando. E a todos vocês que nos acompanharam nessa aula, que Deus seja louvado e glorificado. Coloque em prática essas palavras, coloque em prática isso na sua vida e veja a grande mudança. Primeiro, toda mudança causa uma bagunça. Lembre disso. Qualquer forma de mudança, primeiro vai bagunçar tudo. Tira tudo, coloca numa caixa, joga fora o que não presta, e aí tem que carregar, tem um esforço.
tem que reorganizar, arrumar tudo de novo. Aí depois que está tudo organizado, aí vale a pena. Aí vale a pena. Amém? Permita isso. Deus seja louvado na sua vida. Estando em Porto Velho, congregue conosco na rua Cristina, 6291, bairro Igarapé, domingo, 19 horas. Esteja conosco. Deus seja louvado. A paz seja com todos e obrigado por acompanhar essa aula.